E aí nós tivemos no governo uma demissão por acusação de assédio sexual do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida. Até hoje eu encontro pessoas que dizem o seguinte: isto tem que ser provado com clareza, né? Não estou defendendo ele não, mas dizem assim, ele não faria isso. É um pouco disso que nós acabamos de falar do Pablo Marçal, ainda que também não estejamos comparando com o outro. Mas ele é um cara muito gente boa, ele é um cara muito ligado às causas raciais e muito preparado para ocupar aquele cargo e para desempenhar o papel, né? E aí foi afastado e ficou uma marca torta no governo, né? Foi. Um governo que, inclusive, desde o princípio se manifestou, né, como adotando essa linha de defesa e de comportamento contra o assédio, pelas mulheres, pela valorização das pessoas, pela diversidade, pela inclusão, contra o racismo e tudo mais. Aliás, é importante você lembrar esse episódio aqui, porque ele foi, de certa maneira, escanteado, né? Houve ali 10 dias de acompanhamento da nossa parte desse episódio e depois ele desapareceu. Eu entendo e também, tanto quanto muita gente, fiquei chocado com a revelação do episódio, porque de fato não é alguém estranho a esse universo dos direitos humanos, muito pelo contrário, né? É um sujeito que dedicava a vida acadêmica e dedicou a vida pública e foi escolhido para o cargo exatamente por ser preto e por ser uma figura dedicada aos direitos humanos, por isso ministro de Direitos Humanos de um governo que dizia estava voltando para restabelecer, dentre outras coisas, discussões como igualdade de gênero, cotas raciais, muito daquilo que simboliza equidade salarial, muito daquilo que simbolizava o ministro. Mas é o seguinte, esse tipo de acusação, como qualquer acusação de assédio, é difícil de ser provada se você não tem imagem, se não tem uma câmera, né? É o seguinte, é a palavra da vítima. E a vítima, no caso, é uma mulher preta como ele, é uma mulher que defende as mesmas causas que ele defende e uma colega de ministério. Então, assim, não foi a Damares Alves, ex-ministro do Bolsonaro, que o acusou. Você pode dizer assim, puxa, mas será que, não sei, não tem aí uma questão ideológica? Não. Para mim é indefensável. Não é? E não se trata aqui de estabelecer um julgamento, porque não é a gente que julga ninguém, né? A gente acompanha a história e, enfim, noticia, avalia, analisa. Mas eu lamento muito pela filha dele, tem uma filha pequena, não é recém-nascida, mas deve ter 1 aninho e meio, 2 anos. A mulher dele, ele é casado, tinha acabado de ter uma filha, que é um negócio... Mas é o seguinte, ele tinha que ter pensado nisso antes, né? E depois da denúncia da ministra Aniele Franco, várias outras denúncias surgiram. Sim. Né? Desde o período em que ele era professor universitário até gente do governo. Assédio sexual, assédio moral, grito, ofensa, xingamento, e com as mulheres o comportamento que ele teve com a ministra Aniele Franco. Então, eu entendo, num primeiro momento, né, não é nem incredulidade, é uma sensação de perda mesmo, né, que você fala assim, puxa, mas alguém que tinha muito para contribuir, né? Mas é o seguinte, fez, está feito, né? Fez, está feito, e quem está o acusando, repito, a gente tem de olhar para quem está o acusando. Prova, você nunca vai ter. Como é que você vai provar que ele tentou numa reunião passar a mão na perna dela embaixo da mesa? Isso não é, a não ser que alguém tenha visto e diga e testemunhe, né? Não tem prova, não tem câmera, não tem exame que você possa fazer. É o depoimento da vítima. E aí... Mas e acho que o governo, para mim, ainda tem uma história a ser contada, porque muita gente sabia, tinha um zoom. Como assim zoom? Esse não é o tipo de história que permite zoom, né? Talvez alguém já soubesse, porque, olha, já era assunto em Brasília. Não, pera um pouquinho, né? Não é um caso extraconjugal e que, de fato, tem um zoom ali e a vida segue. É um crime, né? Então, para mim, para um governo que defende essa causa tão... Né, ou dizia que ia defender a causa tão bravamente, acontece dentro de casa
E fica essa história, o fulano já sabia, olha, não sei. Eu achei comportamento estranho e acho que se fosse no outro governo, se fosse no governo Bolsonaro, por exemplo, as críticas teriam sido muito mais duras e muito mais ácidas do que foram nesse episódio aqui. Por exemplo, quem sabia? Por que não denunciou? Né? Enfim, e eu não estou falando da vítima. Se tinha gente lá dentro que sabia, a obrigação era chamar o presidente e falar assim, presidente, temos um problema grave aqui dentro. Tem um ministro assediando o outro aqui. Um crime. Passaram a mão na perna de uma ministra na reunião. Mas, enfim. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.